E aí, pessoal, tudo bom? Continuando aí o nosso conteúdo de Microsoft Office Word. Na última semana a gente viu aí uma introdução, né, sobre o Microsoft Office Word. A gente aprendeu aí a mexer algumas ferramentas que esse programa nos disponibiliza para edição aí de texto. Vou estar abrindo aqui o Word. A gente abre o Word através do menu iniciar, né? Iniciar, vou procurar aqui o Word 2016. A minha versão é 2016, mas não tem problema se a de vocês for 2013 ou alguma outra versão, tá? Não tem problema não. E aqui eu estou na tela inicial do Microsoft Office Word. Tela que, como a gente viu na última aula, tem alguns recursos. Recursos, por exemplo, para abrir um documento em branco, né? Eu posso aqui navegar e selecionar modelos de documentos prontos. Posso estar fazendo isso. Ele me dá vários modelos que eu posso estar escolhendo. Através desses modelos prontos, pessoal, eu já tenho aí documentos pré-definidos, né? Documentos realmente modelo. Eu vou abrir algum deles aqui para a gente conhecer. Vou abrir esse aqui, ó, por exemplo. Não. Boletim informativo, olha só. Vou clicar sobre ele, ele me dá uma prévia aqui do que é, né? Esse boletim informativo. E eu posso clicar aqui em criar, opção criar. E pronto, ele vai estar iniciando o meu documento. Está o documento modelo. Veja bem, ele já vem com esse boletim me dando aí as opções de onde eu posso colocar texto, né? Vem realmente pronto. Aqui eu posso fazer alterações de textos, posso fazer o que eu quiser aqui, pessoal. Quanto que é interessante esses modelos, gente? Às vezes a gente quer criar, por exemplo, um boletim desse aqui mesmo, e acaba sendo um pouco trabalhoso a gente fazer essa criação manualmente. Não é algo tão simples da gente estar fazendo. Então a gente pega esse modelo pronto e faz somente a edição dele, né? Eu não preciso aí de criar um documento do zero. Então vamos lá. Vamos aí aprender a fazer essa edição desse documento. Eu vou aumentar. A gente tem a opção aqui à direita, eu acho que eu não mostrei para vocês na última aula. A gente está aumentando o zoom, né? A gente está aumentando aí o tamanho que a gente está com esse documento para edição. Aqui a gente está vendo aqui que ele está em 100%. E eu tenho essa setinha aqui para a direita, positivo, que é ampliar, e essa opção de reduzir, né? Um mais aqui e um menos, que seria reduzir. Se eu clico no menos, logicamente, eu vou estar reduzindo o tamanho do meu boletim. Olha só, fiz a redução. Se eu clico em mais, eu vou estar automaticamente aumentando, né? Ele faz esse aumento para mim. Então vamos lá, vamos criar esse boletim, vamos trabalhar nessa parte aqui que está pré-definida, né? Na última aula a gente aprendeu a fazer edição de texto, a gente trabalhou aqui com essa aba inserir não, desculpa, página inicial, onde a gente aprendeu a fazer várias edições de texto. Bom, eu tenho aqui em logotipo, aqui ele até me conta, olha só, o que eu vou colocar, né? Logotipo, eu poderia colocar aqui uma imagem, né? No caso eu não vou mexer com logotipo no momento não vou colocar nenhuma imagem aqui não. Eu tenho aqui software, boletim informativo. Eu vou, por exemplo, tirar esse software aqui, ó. Vou deixar somente boletim informativo, né? E aqui eu tenho nesta edição e ele já me dá, ó, página 2. Eu faço aqui um resumo, né? Ele me conta o que eu devo fazer. Olha só que legal. Apresente uma sinopse sobre uma história na página, ou seja, um pequeno resumo, né? Uma forma de entrar na história. Explique o que esperar da história e informe o título. Então, isso é na página 2. Eu posso vir aqui e colocar o seguinte, vamos definir o que a gente vai fazer nessa página 2, que é essa página aqui, ó. A gente pode ver também o seguinte, pessoal, olha só, eu vou voltar para a página 1, a primeira. Aqui à esquerda, embaixo, eu tenho a numeração da página. Veja bem, aqui me diz o seguinte, ó, página 1 de 4. O que isso significa? Significa que no momento eu estou na página 1 e que no total são 4 páginas, tá? Então eu tenho 4 páginas e no momento eu estou na 1.
Clicando sobre ela, olha aqui, ela me apresenta as páginas. Eu posso navegar entre elas. Estou na 1, vou clicar na 2, ele me joga lá para 2. Clico na 3, ele me joga para 3, né? E assim por diante, até chegar na última. A gente vai editar somente a página 1, só para a gente ter uma noção de como que faz mesmo essas edições aqui nesse modelo pré-definido, né? Eu já consegui mudar aqui algo, tirei aqui a parte de tecnologia, né, que falava. Aqui eu tenho, nesta edição, esse é padrão, veja só, eu clico nele e não me dá a opção de trocar o texto. Não, na realidade deu, desculpa, não é padrão não. Então, ao invés de nessa edição, eu posso colocar o seguinte, vamos lá, ó, veja nesta edição. Vejam só que o texto, pessoal, ele já está com edição, né? Ele já está pré-definido. Obrigatoriamente eu tenho que manter esse tamanho, esse tipo de fonte? Não, de forma alguma. Eu posso selecionar esse texto, né? E eu posso vir aqui e posso fazer as alterações. Olha só, mudar tamanho, né? Posso mudar a cor, posso mudar o que eu quiser aqui, tá, gente? É bem tranquilo de fazer essa questão. Vamos lá. Ó. Página 2, aqui me diz a página 2. Eu clico sobre o texto, vou clicar em backspace no meu teclado para tirar ele e vou colocar. Então, na página 2, como falou, vou até voltar, apertar Ctrl Z, que é a opção desfazer, para a gente ler mais uma vez o que fala. Ó. Apresente uma sinopse sobre uma história na página 2, né? Um resumo, no caso. Explique o que esperar. A gente pode dizer o seguinte, ó, este boletim irá te informar os principais motivos para que você... errei aqui. Digitação não é das melhores, viu, pessoal? Mas está indo. Os motivos para que você faça um curso de informática. Então aqui eu já tenho um resumo já do que é essa segunda página, já está definido, né? Tenho aqui também a página 3, me falando o que eu vou colocar na página 3, né? Que fala também a mesma coisa, apresente uma sinopse sobre a história. Né? Então, aqui eu vou sempre estar fazendo um pequeno resumo do que tem em cada página, né? Vamos lá, vamos mexer nessa página 2 primeiro, que a gente já definiu o que é. A gente definiu o seguinte, ó, esse boletim irá te informar os principais motivos. Podemos colocar até essa página, né, em vez dessa página, desse boletim, né? Esta página irá te informar os principais motivos para que você faça um curso de informática. Vamos lá, aqui eu tenho, né, uma página aqui, vou reduzir um pouco o tamanho, está 120, está muito grande, para facilitar de ver a maior parte da página. E aqui eu tenho campos onde eu posso trabalhar. Aí eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que colocar dois títulos aqui, ó. Vou colocar um título para que eu trabalhe um texto aqui dentro, ó. Informática no mercado de trabalho. Eu vou manter, pessoalmente, eu acho que esse modelo, pessoal, eu gosto das letras que eles colocaram, nas fontes, o tamanho, a configuração de texto, tá uma configuração legal. E eu vou agora colocar aqui um texto aqui dentro, né? Vamos lá, o que eu vou falar sobre isso? Vou colocar aqui, ó. É necessário... Necessário, não, vou até mudar. Vamos lá. Por que devo fazer um curso de informática? Eu posso, abaixo mesmo disso, já responder essa pergunta, né? Seria uma forma de informar para a pessoa. Eu faço uma pergunta para instigar, né, para a pessoa pensar, oh, por que, né? Será que eu tenho que ter um curso de informática? Eu já coloco aqui, ó. Porque o mercado de trabalho atual valoriza muito
conhecimento na área de informática. Já que praticamente toda profissão que se exerce é necessário ter um bom conhecimento nesta área. Então, olha só, pessoal, eu consegui fazer uma pergunta e eu consegui responder essa pergunta, né? Isso é uma informação que eu estou passando, né? E essa informação aqui eu já abri essa opção de boletim informativo justamente para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né, gente? Que é aí a informática no mercado de trabalho. Aqui eu coloquei de forma bem resumida. Por que que eu devo fazer um curso de informática, né? Porque o mercado de trabalho atual valoriza muito conhecimento na área de informática, já que praticamente toda profissão que se exerce é necessário ter um bom conhecimento nesta área. Tá, me desculpe, pessoal. Bom, isso aqui é pura verdade, gente. O que acontece? No mercado de trabalho atual hoje, praticamente qualquer função que você vai exercer, né, qualquer função que você vai ter dentro da empresa, é muito necessário que você tenha um bom conhecimento de informática, que você tenha pelo menos aí praticamente um domínio da informática básica. Mas por que, Fernando, que eu tenho que ter esse conhecimento? Por qual motivo? Porque a gente precisa diariamente de computador, né? A gente precisa hoje praticamente o tempo todo de estar acessando a internet, de estar conectado na rede, independente praticamente da função que você faça. Hoje, praticamente qualquer função, nós precisamos de informática. Antigamente, um porteiro, por exemplo, qual que era a função do porteiro? O porteiro, ele controlava a entrada e saída de pessoas, talvez de veículos. Depois evoluiu um pouco, ele tinha que anotar o nome da pessoa, tinha um caderninho, anotava o nome da pessoa, placa do veículo que entrava. Hoje já não é assim. Vocês podem ver que já tem até alguns estacionamentos pagos aqui em Patos, que a função do porteiro é fazer esse controle, mas esse controle ele lança no sistema do computador, né? Ele lança no computador. Então ele precisa saber dominar, ele precisa conseguir trabalhar com o computador. Caso esse porteiro aconteça alguma coisa, algum evento, algum carro esbarrou, qualquer coisa que ele precise de informar, de notificar o seu superior ou alguém da empresa, ele vai precisar de ter um documento de Word, um conhecimento de Word. Por que que ele precisa de ter um conhecimento de Word? Para que ele possa ali redigir um documento, ó, data tal, dia tal, em tal local, carro de placa X, encostou no carro de placa Y, os donos foram informados, né? E o documento depois de pronto, ele estaria assinando, estaria despachando. Ah, Fernando, mas ele poderia escrever isso manualmente. Gente, não existe mais isso de ficar escrevendo coisa manual. Isso é coisa do passado, né? Hoje, tudo que você vai fazer praticamente, você tem um sistema para jogar. Na maioria das vezes, você não precisa nem de imprimir. Você envia esse arquivo direto. Então, é muito necessário, nesse caso, por exemplo, do porteiro, né, ter um curso de informática, saber aí trabalhar com computadores. Vamos lá, agora vamos falar sobre taxista, então, outro exemplo de profissão. Taxista, antigamente, como que funcionava? Você falava, ó, eu quero ir em endereço tal. Ele abria o catálogo, o telefone, procurava ali aquele endereço e te levava até o lugar, né? Eu combinava com você o valor, ou em alguns casos ele colocava lá o taxímetro para rodar e ia embora, te deixava. Hoje não é assim. Vocês podem ver que hoje a gente tem aí os motoristas de aplicativos, né? Eles precisam de ter um conhecimento de informática, eles precisam de operar ali o celular. Ah, Fernando, mas informática não é só computador? Não obrigatoriamente, né? O conhecimento aí de informática, o conhecimento aí de tecnologia vai além de computadores, vai também dos celulares, né? Hoje, esses motoristas de aplicativo, eles precisam saber operar os programas, né? Onde vai chamar as corridas, vai informar que tem um cliente chamando em tal lugar. Esses motoristas vão precisar de chegar, pegar esse cliente, abrir o mapa e saber utilizar o mapa para chegar no local, né? Não existe mais isso de abrir catálogo, ficar procurando endereço. Não achei esse aí que estou perto, vou ficar perguntando onde que é essa rua. Não existe.
Então, assim, a gente nota que todas as profissões, mesmo aquelas profissões que não era necessário a gente ter um conhecimento de informática, hoje é necessário, o mercado de trabalho te exige, né? A informática hoje não é mais um diferencial. Antigamente você falava aí, eu tenho um curso de informática, era um grande diferencial. Hoje acaba sendo praticamente uma obrigação, né? Se você não tiver um curso de informática, não tiver um domínio de informática, você vai largar atrás, você vai estar aí atrás de possíveis concorrentes para vagas aí que vocês estiverem pleiteando, né? Alguma vaga que vocês viram, que acharam bacana. Então, hoje é muito importante a gente ter um conhecimento de informática, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Vamos mexer nesse outro título aqui, a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre esse assunto durante a aula. Vamos colocar aqui um outro título, digamos aqui, quais cursos devo fazer? Eu coloquei aqui o título, agora vou inserir o texto aqui, ó. Vou usar o mesmo formato, eu vou abrir com uma pergunta, né, e vou estar respondendo essa pergunta. Eu acho bacana esse formato de panfleto, vamos lá. Dentro da área de informática, existem vários cursos. Quais deles devo fazer? E aqui eu venho com a resposta abaixo. É muito importante que façamos uma pesquisa sobre os programas. Programa e software é a mesma coisa, viu, pessoal? Por exemplo, aqui o Word ele é um programa, ele é um software. É muito importante que fazemos uma pesquisa sobre os programas que cada área de atuação precisa. Assim, podemos nos preparar da melhor forma possível para nos candidatarmos a vagas de emprego ou nos aperfeiçoarmos naquela função que já exercemos. Porém, com certeza, vou colocar uma vírgula aqui, ó. Porém, com certeza, é fundamental ter conhecimento em informática básica. Vamos lá, gente. Bom, veja só, eu inseri mais texto aqui. Esse texto, apesar de já ter uma fonte definida, né? Eu selecionando o texto, eu consigo ter acesso aqui ao seguinte, ó, me fala que a fonte dele é calibre tamanho 12. O que a gente pode fazer? Eu acredito que podemos aumentar um pouquinho, né, esse texto. Eu seleciono ele, vou passar aqui para o tamanho 12 ao invés do 11, que é melhor de ler. E outra coisa, veja só um alinhamento. Do lado da esquerda está tudo alinhado da maneira correta, sem problemas, né? Já do lado direito, cada linha está terminando em determinado lugar, né? Isso aqui acaba não sendo tão bacana. Então vamos usar aquela ferramenta que vimos da última aula, ferramenta de alinhamento de texto, que se chama justificar. Vamos lá. Eu vou selecionar todo esse texto. Opa, aqui para baixo. Seleciono o texto que eu quero e venho aqui nessa ferramenta de texto, ó, justificar. Olha só, ele justificou o meu texto, né? Então agora do lado direito aqui ficou tudo alinhadinho, tá? Vamos lá, vamos atentar um pouquinho aqui a pergunta e a resposta que a gente deu aqui. A pergunta é, dentro da área de informática existem vários cursos, né? Isso é básico para todo mundo. Quais deles devo fazer? E a resposta, uma resposta de forma resumida, eu coloquei o seguinte.
é muito importante que façamos uma pesquisa sobre os programas que cada área de atuação precisa. Assim, podemos nos preparar da melhor forma possível para nos candidatarmos a vagas de emprego ou nos aperfeiçoarmos naquela função que já exercemos. Porém, com certeza é fundamental ter conhecimento de informática básica. Então, pessoal, o que a gente pode pensar vendo aí a questão de mercado de trabalho, pensando em melhorar onde a gente trabalha ou se candidatar numa vaga? Primeira coisa é entender o que eu vou precisar para essa vaga. Para toda vaga, praticamente, hoje você tem que ter informática básica. Essa não tem como escapar. Então, assim, ter conhecimento de Windows, né, ter o conhecimento do Word, Excel, PowerPoint, desses cursos, né, dessas matérias que a gente está vendo aqui no nosso curso mesmo. É fundamental, porque o Word, edição de texto, é algo bem básico, né? A gente vai conviver diariamente aí com edição de texto, independente das funções que a gente for exercer. E não só no Word, às vezes a gente tem um conhecimento de Word, mas a gente consegue editar o texto em outro programa, porque as ferramentas são sempre parecidas. Você fez o curso de Word, então você vai conseguir operar algum outro programa similar. A questão de conhecimento de Windows é básico, não tem como você utilizar o Word se você não conhecer de Windows, né? Você não vai conseguir aí sequer abrir o Word se você não tiver um conhecimento. Então é bem importante, né, você ter o curso de informática, é essencial, temos que ter mesmo. E podemos ter alguns cursos um pouco mais avançados, né? Isso a gente pensa o seguinte, Fernando, qual curso que eu tenho que ter avançado que seria legal? Primeira pergunta que eu te faria para poder te responder é o seguinte: qual área que você pretende atuar? Ah, Fernando, não sei, eu gosto de computador, de formatar, né? Eu vejo o pessoal limpando lá o computador, então o que que eu posso fazer? Bom, aí você pode fazer um curso na área de manutenção de computadores. Você pode se aperfeiçoar nisso, né? Ter um conhecimento e se aperfeiçoar. Talvez você até conheça o básico. Ah, eu sei formatar, sei fazer algo aqui mais simples. Mas o correto é fazer um curso especializado. A gente até tem no Sebrae, inclusive, o curso de MCC, que é manutenção de computadores e celulares. Então, eu indicaria um curso especializado na área para você se aperfeiçoar, ter conhecimento, conseguir lá se candidatar para a vaga e saber que se for contratado vai conseguir exercer aquela função, né? Ah, Fernando, não gosto de manutenção de computador não, mas eu mexo muito com edição de imagem, eu vejo o pessoal trabalhando aí com marketing, eu acho muito bacana, né? Desenvolve aqueles panfletos diferentes, propaganda. Aí você precisaria de um curso na área de edição de imagens, né, de criação de folders, de panfletos. Seria curso aí dentro de Photoshop, por exemplo, que é um programa de edição de imagem. A gente tem um outro programa que se chama CorelDRAW, que a gente tem algumas ferramentas de edição de imagem, mas era muito usado para desenvolver materiais de publicidade, né? Folders, panfletos de forma geral. Então a gente tem que pensar sobre isso, qual área que eu vou seguir. Fernando, eu fiz o curso de informática, mas eu não pretendo ter uma carreira na área de informática diretamente falando. Pretendo aí seguir a área administrativa. Então, vamos ver um curso na área administrativa para vocês, né? Então, é possível ver toda essa questão. Então, a gente tem que ter pelo menos o básico. Hoje não tem como. A informática básica é algo essencial que a gente deve ter, tá, gente? Olha só, eu não enchi muito aqui os textos, né? Poderia ter colocado mais coisas. É só mesmo um exemplo para vocês verem como que a gente faz para estar, né, trocando esses textos. E também para a gente ter essa troca aí de opinião, falar um pouquinho aí sobre a informática, qual que é a importância que tem da gente fazer um curso de informática. Né? É bastante importante isso. A gente tem aqui uma terceira página, não, acho que eu não vou trabalhar mais não, já deu para entender na realidade como que a gente usa esse modelo pré-definido, né? Como que eu tenho que fazer agora? Eu teria que fechar o meu arquivo, né? Eu vou em arquivo, primeiro eu vou salvar ele para não perder, salvar como, venho na opção procurar e vou selecionar onde, qual lugar que eu vou estar colocando esse arquivo, né? Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Tem que, inclusive, fazer uma limpeza na minha área de trabalho depois, porque está gigante. Seleciono o nome, eu vou manter esse nome, boletim informativo mesmo, né? Aqui já está falando que o autor, Fernando, sou eu. E vou clicar em salvar. Pronto. Resolvido.
Agora eu posso vir aqui e posso fechar, ou através do menu Arquivo, né? Eu clico em Fechar. Qual que é a diferença de uma forma ou outra de fechamento? Se eu tivesse fechado diretamente através desse X aqui, pessoal, que significa fechar, ele fecharia não só o documento que a gente fez a edição, mas fecharia também o programa Word, né? Aqui eu tenho esses três botões, ó. Botão fechar, botão restaurar, né? Que seria tirar de tela cheia o programa. Quando eu clico em restaurar, ele volta para um tamanho menor o programa. E o botão restaurar muda de nome, ele passa aqui para maximizar. Se eu clicar em maximizar, lá, ele vai colocar em tela cheia normalmente. E tem também essa outra opção que se chama minimizar. Quando eu clico em minimizar, ele joga aqui o meu programa somente para a barra de tarefas, né? Aí eu tenho que clicar novamente no ícone dele aqui para me estar abrindo. Então, se eu clico através desse X para fechar, eu fecho todo o programa. Vindo na opção arquivo e quando eu clico em fechar, eu fecho somente o arquivo, né? Aquele arquivo que eu estava editando, porém eu mantenho o Microsoft Office Word funcionando normalmente, né? Ele continua funcionando. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais, vamos conhecer algum outro aí, modelo pré-definido para a gente continuar tendo essa noção de quando usar, como usar esses modelos pré-definidos. Vou clicar aqui em arquivo, eu venho em novo para me abrir um novo arquivo e aqui eu tenho os modelos pré-definidos, né? Posso escolher entre vários aqui, ó, cartões, panfletos, cartas, educação. Vamos lá em educação para a gente ver o que a gente encontra. Certificado, esse aqui é bacana, ó, pessoal. Ele te dá um certificado pronto para a gente trabalhar. Vamos lá, vamos abrir esse certificado. Clicar em criar. Olha só, e aqui eu tenho todas as opções de certificado, somente para que eu possa fazer o preenchimento. Olha que legal. Tem aqui questão de valor, falando que certificado tem algum valor, certificado de prêmio. Vou colocar aqui, ó, certificado de informática. O tamanho está muito grande, eu posso reduzir. Veja bem, pessoal, quando eu estou com o texto selecionado, ele aparece essa barrinha para mim, ao invés de eu ir aqui em cima da maneira que a gente fazia antigamente, ó. Eu mostrei para vocês, né, na primeira aula, antigamente não tão antigo assim, há uma semana atrás. Eu posso dar um clique duplo, ele já vai apresentar para mim que há algumas opções, né, onde eu posso estar alterando aqui a questão de tamanho. Só 95, ainda não ficou legal, 90, não ficou legal. Eu posso ir alterando o tamanho à medida que eu achar necessário. Pronto, certificado de informática. Aqui eu tenho, ó, posso aqui em reconhecimento de, coloco o nome da pessoa, né? Vamos supor que, ó, Fernando Amorim Caixeta, que é meu nome, emitido por quem que emitiu, quem que fez esse certificado, quem que está reconhecendo, né? No caso, o Sebrae. Posso colocar a data. Olha só, gente, vem tudo muito pronto. Esses modelos aqui eles te dão as coisas muito prontas. Vantagem e desvantagem. A vantagem é que são modelos pré-definidos, então outras pessoas vão usar, não vai ser um certificado tão exclusivo assim, né? Mas assim, principalmente para quando se está com pressa ou se tem um pouco de dificuldade de criação, né? A gente pode estar utilizando sim esses modelos. Aqui tem, ó, sua mensagem. Podemos colocar aqui, ó, aluno concluiu com sucesso e méritos o curso acima citado. Então veja bem, não gastei um minuto para me fazer um certificado. Tá aqui o certificado, prontinho. Poderia mandar imprimir, né? Imprimir eu posso ir no menu arquivo e na opção imprimir. Ou eu posso simplesmente utilizar o atalho de teclado, pressionar a tecla Ctrl, com ela pressionada eu aperto uma vez a letra P do meu teclado. Olha só, ele jogou para impressão, né? E já me deu aqui, me mostrando como que vai ficar após impresso. Olha só que bacana. Então é um outro modelo pré-definido, outro modelo bem bacana, né? Bem fácil de se fazer o uso.
Então, vamos lá, vou fechar esse modelo, bem simplesinho, não vou salvar ele, tá? Então, vim no menu Arquivo, cliquei em Fechar. Ele me pergunta, né, se eu desejo salvar as alterações do documento. Eu vou colocar em Não salvar, não preciso de salvar. De maneira alguma é desnecessário fazer o salvamento. Vamos lá, vamos conhecer aí pelo menos mais umas duas formas pré-definidas aí e vamos trabalhar neles agora. A gente vai fazer algumas alterações para sair daquela questão que eu falei, né? Tudo muito igual, porque é um modelo pré-definido. A gente pode fazer algumas alterações também. Vamos lá. Cartões não é interessante, não. Aqui eu tenho várias categorias, ó, gente. Pessoal, feriado, cartões de visita, rótulos. Eu tenho vários modelos, eu posso navegar entre esses modelos, eu clico, vai me apresentar mais ou menos como que eles são, tá? Posso fazer tudo isso através daqui. Negócios, tecnologia. Opa, saí sem querer do menu. Bom, vamos lá, carta de apresentação. Esse aqui é interessante, ó. Vou criar. E aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem uma carta de apresentação onde você apresenta determinada pessoa, né? É uma carta pronta. Qual que é a função dessa carta de apresentação? Algumas empresas solicitam uma carta de apresentação. Essa carta de apresentação é uma espécie de indicação, alguém está te indicando, né? Fala, ó, eu apresento para você Fernando, né? Ele é um cara bacana, que faz isso, aquilo. Então, em alguns casos é necessário uma carta de apresentação para você entrar nas empresas, tá? Veja bem, ele me dá tudo muito pronto, gente. Tudo muito pronto. Né? Nome do destinatário, título, empresa. É só eu vir aqui fazer a substituição disso aqui. Bom, Fernando, o que que nós podemos mudar? O que que nós podemos melhorar aí nessa questão? Gente, olha só. Deixa eu voltar aqui o que eu fiz. Esse fundo aqui está dessa cor diferente. Aqui eu tenho um fundo aqui levemente cinza. Só que se eu der só um clique, eu não tenho a opção de mexer nele. Porém, se eu for em alguma parte desse fundo e dar um clique duplo com o mouse, opa, no lugar errado, fui no cabeçalho, perdão. Dar um clique duplo com o mouse, na realidade, somente o cabeçalho que ele me permite mexer. Não, eu clico duplo no cabeçalho e eu ativo também a opção de alterar. Olha só, eu consigo mexer nessa forma, arrastar ela para um lado, para o outro. Eu consigo deletar essa forma, posso pressionar o botão Delete ou clico com o botão direito aqui, ó, e eu tenho algumas opções, né? Cortar, estilo, tenho aqui algumas opções de formatação. Isso aqui me mostra o seguinte: por mais que o modelo pré-definido ele venha já de uma maneira definida, né? O próprio nome fala pré-definida, eu posso fazer sim alterações. Eu posso mudar, posso tirar isso daqui. Não, não gostei, ó. Restante toquei, mas não gostei desse fundo, eu vou lá e tiro o fundo, olha só. Mantenho, é a carta de apresentação, né? Mas com um fundo um pouco diferente, sem aquele fundo, né? Diferente, tá? Sem aquele fundo que eu coloquei. E não ficou legal, né? Vou até pressionar Ctrl Z aqui para desfazer, né? A opção desfazer e Ctrl Z é uma coisa só, a mesma função. Olha só. Voltei. E aqui eu posso vir, posso fazer várias alterações. Então vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre aquelas ferramentas de texto que a gente conheceu aí na última aula. Aqui diz o seguinte, nome, vamos colocar o nome aqui, Fernando Amorim. Olha só, não ficou legal, muito grande o nome, né? Ficou todo desconfigurado. Eu posso vir aqui e alterar esse tamanho. Vou reduzir, colocar aqui tamanho 20, pode ser até maior um pouco, 24, 26. Eu vou selecionando um número aqui de forma que não estoure, né? Não fique desconfigurado o texto. Tamanho 28, achei que ficou legal. Cargo, né? Eu coloco cargo. Qual cargo que eu pretendo que a pessoa está me apresentando para que eu possa concorrer? Vamos lá, colocar o cargo de professor. E podemos também alterar aqui.
Coloca esse professor aqui, por exemplo, em negrito. A gente tem a ferramenta negrito, que como a gente viu, deixa o texto um pouco mais cheio, né? Olha só, negrito. Eu posso vir aqui também aumentar um pouco a fonte na ferramenta aumentar o tamanho da fonte, que ela vai aumentando aos poucos. Contato, eu tenho o telefone, site, poderia colocar o site aqui, por exemplo, Sebrae, sebrae.com.br. Então eu consigo fazer todas essas edições, e-mail pessoal, conseguiria colocar aqui a fernando.sebrae@outlook.com. Olha só, passou, né, a linha, desceu um pouco o texto, isso não é legal. Então a gente vem aqui, seleciona o texto e podemos vir aqui ó, em reduzir, diminuir no caso, né, o tamanho da fonte. Ele diminuiu um pouco e o texto voltou a caber aqui dentro. Fernando, vamos lá, o que podemos fazer para destacar aí algumas coisas? Eu quero destacar que isso aqui é um telefone, que é um site, né? Eu posso usar várias formas, por exemplo. Eu gosto muito de utilizar itálico, né? Quando é algum site ou quando é um e-mail. Selecionar aqui o site, sebrae.com, e venho aqui na ferramenta itálico, que foi aquela ferramenta de texto que a gente viu na última aula. Olha só, ficou levemente inclinado à direita. Vou fazer a mesma coisa com o meu e-mail. Deixar levemente inclinado à direita. E nesse caso eu vou tirar esse sublinhado. Vocês podem ver que está sublinhado o meu e-mail, né? Ou seja, ele tem esse traço abaixo dele. Eu venho na ferramenta sublinhado, clico uma vez que ele vai tirar esse sublinhado que estava abaixo. Quando são tópicos principais, pessoal, por exemplo, telefone, site, e-mail, o que eu gosto de fazer para destacar? Eu seleciono e coloco em negrito. Eu acho que fica bem destacado, fica mais fácil de quem está lendo fazer aí essa separação, né? Visualizar, eu gosto bastante. Olha só, ficou um pouco diferente. Não costumo colocar em cor diferente o e-mail de maneira alguma, eu não faço isso. Ah, Fernanda, então não posso fazer? Não, não estou falando que não pode. Mas eu não acho que o e-mail é uma coisa que tem que ter um destaque tão grande assim. Então a gente seleciona, podemos vir aqui ó, na ferramenta cor da fonte, a gente clica nessa seta aqui à direita em cor da fonte e vou selecionar a cor. Né? Coloco preto, que é a cor que todo o texto já está. Então, olha só, já conseguimos mudar um pouco esse layout, conseguimos alterar um pouco de coisa aqui. Bom, Fernando, essa foto aqui definitivamente não é a sua, e aí? Aí nós vamos deletar essa foto, clico sobre ela, delete, e vou agora precisar de inserir uma foto. No caso eu não tenho uma foto, eu vou baixar uma imagem. Deixa eu baixar rapidamente uma imagem aqui, coloco ela ali. Cadê Homer Simpson. Foto de rosto, perfil. Vou salvar essa imagem, salvar ela na área de trabalho mesmo, Homer Simpson. Pronto, vamos lá, vou voltar no Word. E vou mandar inserir. Veja bem que o meu cursor tem que estar no local que eu desejo inserir, né? Clico na ferramenta Inserir, aqui na aba Inserir na realidade. Venho na opção Inserir imagens, que a gente chegou a conhecer na última aula, né? Eu sei que a minha imagem está na área de trabalho, então vou lá, vou procurar, aqui está o nome dela, Homer Simpson, e clico em inserir, que essa imagem foi inserida. Pronto. Aqui está a minha imagem. E aqui eu posso trabalhar para formatar ela, né? Nessa abinha formatar aqui eu posso alterar o estilo. Posso inclusive colocar da maneira que a outra estava, que era mais ou menos isso aqui. Aqui eu tenho várias opções de formatação, viu gente? Ficou um pouco grande, vocês podem ver aqui que a parte direita aqui chegou a sair, sumiu um pouquinho. Eu clico nessa alça de arrasto lateral. Essas alças laterais, pessoal, são feitas para a gente redimensionar a imagem, tá? Eu clico nessa alça lateral, vou reduzir um pouco e pronto, olha só.
Tá lá. A minha foto foi inserida com sucesso, no caso do Homer Simpson, está no local correto. Então a gente já conseguiu aí fazer algumas alterações, conseguimos aí fazer algumas mudanças. A parte de texto eu não vou mexer, não precisa da gente criar uma carta em si, só mesmo para mostrar que tem como mudar algumas coisas, a gente pode melhorar, né, algumas coisas aí. Não é porque é pré-definido que tem que ficar da maneira que estava. Eu posso também, além de tudo, pessoal, selecionar os textos e utilizar aqui, né, esses layouts prontos, olha só. Tem vários layouts aqui, eu mostrei para vocês na última aula como que eles funcionam, né? Posso estar utilizando esses layouts, com certeza. Mas aqui eu não vou utilizar não, vou deixar dessa maneira mesmo, eu acho legal. Uma outra forma que a gente pode estar utilizando, que é bem utilizada para dar destaque a textos, é essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta Efeitos de Texto, né? Eu mostrei também para vocês essa ferramenta na última aula. A gente pode selecionar e colocar alguns efeitos aí no texto, contornos, sombras. Eu gosto muito de colocar contornos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não sair muito do comum, não fazer algo que fique aí, por exemplo, olha só, eu coloquei um contorno vermelho. Definitivamente não fica legal, não fica bacana, não para um documento oficial, né? Se estivesse fazendo um panfleto, alguma coisa, tudo bem, mas para um documento oficial a gente utiliza coisas mais básicas, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar. Pronto. Esse aqui é mais básico. Eu coloquei só um contorno branco aqui ao redor do preto, né, dando um destaque para o nome, ficou bacana. Poderia vir aqui em professor, por exemplo, e mudar alguma coisa também, colocar algum outro efeito, né? Função professor. Então a gente pode fazer diversas alterações utilizando aí os documentos pré-definidos, né? São documentos que já vêm prontos. Além dessa parte de pré-definição, pessoal, eu vou ensinar para vocês também mais algumas ferramentas nessa aula do menu inserir, tá? A gente pode fazer algumas outras inserções aqui, além de imagens. Primeiro, vamos lá, vou fechar esse documento, venho em arquivo, vou clicar em fechar. Não vou salvar, não precisa, era só para a gente conhecer mesmo essas ferramentas. E agora eu vou abrir um novo arquivo, menu arquivo, novo, só que agora eu não vou pegar nenhum pré-definido, agora eu vou utilizar um documento em branco. Vamos lá, cliquei aqui em documento em branco, ele me deu um documento totalmente em branco. E vamos lá, vamos conhecer mais algumas ferramentas aí desse menu, do menu que se chama inserir. Eu vou clicar aqui, ó, inserir. A gente aprendeu a inserir imagem, né? Nessa aula a gente vai aprender a inserir tabela. A gente pode colocar uma tabelinha aqui dentro. Veja bem, eu vou clicar em tabela. E aqui eu posso ou selecionar através desses quadrinhos a tabela, né? Veja só, à medida que eu navego aqui, eu vejo que aumenta a quantidade de colunas lá dentro do meu texto, né? Dentro da minha página, ou se eu for para baixo, aumenta a quantidade de linhas, olha só. Então eu posso fazer aí da maneira que eu acho legal, né? Ou eu posso vir aqui, ó, nessa outra opção, inserir tabela, e aqui me fala o número de colunas, vamos dizer que eu quero aqui 3 colunas, e número de linhas, vamos dizer que eu quero 5 linhas. Né? Aqui a largura da coluna vai ser fixa, ou seja, todas terão a mesma largura, né? Eu posso mandar ajustar também ao conteúdo, mas inicialmente vamos entender aqui essa parte de largura de coluna fixa, tá? Ou seja, ele vai inserir essa tabela com as colunas do mesmo tamanho. Vou clicar em OK. Pronto, aqui está a minha tabela, ó. Assim como eu pedi, eu tenho aqui uma tabela de 3 colunas e de 5 linhas. Para que eu utilizo tabela, pessoal? Onde que eu posso utilizar? Eu, como professor, por exemplo, utilizo tabelas para me inserir notas, para me lançar notas. Quando eu corrijo alguma prova, algum trabalho de vocês, eu vou na tabela, crio a tabela aqui, coloco as notas após correção, é claro, né? E envio lá para o pessoal do Sebrae, para eles registrarem as notas que vocês tiraram. Então, poderia colocar aqui, por exemplo, ó, da mesma forma que faremos sobre esse conteúdo, quando a gente acabar o Word, vai ser dessa maneira, ó. Nome do aluno,
Opa, coloquei errado o aluno aqui. Deixa eu corrigir o nome do aluno. Nota da prova. Eu vou aplicar uma prova para vocês, pessoal. A nota total desse módulo são 100 pontos. Então, a prova vai estar valendo aí 70 e também teremos um trabalho, nota do trabalho. Então, veja bem, aqui eu tenho a tabela onde eu posso colocar esses itens. Ficou bem claro que essa primeira linha toda da minha coluna ela é um título, né? São títulos. Tudo que tiver dentro dessa coluna serão nomes de alunos. Tudo que tiver dentro desta coluna central serão as notas da prova. E tudo que tenho dentro dessa terceira coluna são as notas do trabalho. Eu ainda poderia colocar assim, ó. Por exemplo, valor 70 pontos, informando qual que é o valor, né? Valor 30 pontos. Veja bem, pessoal, quando chegou ao limite da coluna, automaticamente ele jogou para baixo, né? Teve a quebra de texto. Isso aqui se chama quebra de texto, quebra de linha, né? Então veja só, o que que eu posso fazer? Eu posso clicar na lateral aqui, ó, da tabela. Veja só, quando eu posiciono o mouse sobre a lateral, o meu mouse muda, né? Ele passa a ser ali um mouse que eu posso clicar e arrastar um pouquinho para a direita. Olha só. Arrastei um pouquinho só, ele me deu maior espaço dentro da coluna e aquele texto que tinha passado para baixo, ele voltou a subir. Tá? É um texto que está em cima novamente. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho essa tabela aqui e ver o que a gente pode fazer. Eu vou selecionar toda essa tabela, vou aqui em página inicial. E aqui eu vou melhorar essa questão de alinhamento dela. Ó, vem aqui espaço de linha, porque está tudo muito em cima um do outro, né? Veja só que está 1.0. Posso passar para 1.15 ou 1.5. Eu gosto muito de utilizar 1.5. Eu acho que dá um espaçamento bem bacana aqui para a gente estar trabalhando, tá? Passei para 1.5. O que é mais que eu posso trabalhar nessa tabela? Vamos lá, para ficar bem bacana. Deixa eu até tirar um espaço a mais aqui. Bom, se isso tudo aqui é título, né, eu posso selecionar o que é título, posso colocar em negrito para mostrar que é título, vou centralizar, eu acho bacana fazer essa centralização quando é título, e vou até aumentar um pouquinho o tamanho, ó. Vou passar ali para 14. O nome do aluno é o principal, né, gente? É o principal. Os outros, como eu já estou com espaço limitado dentro da coluna, se eu aumentar muito aqui a fonte vai passar para baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou estar aí somente colocando a ferramenta negrita. Minha voz está um pouco ruim, pessoal, desculpa, tá? Bom, selecionei, vou clicar em negrito. E agora sim eu vou centralizar. Próxima, vou fazer a mesma coisa, vou colocar negrito e vou centralizar. Centralizei primeiro na realidade, né, para depois colocar aí em negrito.